Ele faz em nós para atuar dentro do nosso lar. Eu brinco falando, né, tudo começou com Eva, né, gente, então tudo tem que começar o conserto através de nós também mulheres, né. E eu vejo isso na minha vida, no meu lar, onde Deus começou uma obra de transformação primeiro em mim, primeiro nas minhas emoções, estou consertando algumas pontes que estavam quebradas, alguns relacionamentos. E hoje, quando eu olho para o meu lar, eu posso ver Deus dando continuidade nessa obra através da vida do meu marido, das minhas filhas. Então, nunca é só sobre nós. Nunca é só sobre nós estarmos sentadas aqui para um evento bacana, legal, bonito, com uma mesa tão linda, com comidas maravilhosas. Você escolheu uma roupa bacana, você está aqui com a sua amiga, talvez. Isso é muito bom. Mas o principal é o objetivo do que o Senhor te trouxe aqui é curar a sua alma, é curar as suas emoções que estão em desequilíbrio, que estão disfuncionais, para que você possa sair deste evento realmente levando aquilo que você recebeu daqui, levando a semente que está sendo plantada no seu coração, para que o teu lar possa frutificar muito mais do que você imagina. Porque eu sempre digo que a gente sempre tem uma coisinha para olhar e para trabalhar, ainda que a gente já tenha experimentado algumas, tenha vivido algumas experiências de cura ou de transformação. A nossa vida e os nossos processos é como uma cebola, né? Que a gente vai acessando essas camadas, essas cascas. Então, eu creio que o Senhor vai falar com algumas pessoas hoje na superfície, para aquelas que estão, de repente, iniciando aí uma jornada, vai falar com algumas que já estão no meio da jornada e vai no profundo para aquelas que já estão aí numa caminhada de busca realmente para se tornar uma pessoa melhor, amém? E eu quero aqui apresentar um pouquinho de mim, da minha família, para que eu possa compartilhar aquilo que o Senhor tem para vocês, tá? Queria pedir para o pessoal da mídia aqui colocar minha família. Essa é minha família. É um presente que o Senhor me concedeu. Eu falo que o meu maior sonho era ter dois filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E você vai entender por quê, talvez aí na jornada do meu testemunho, da minha história aqui. E Deus me deu a graça de poder viver desafios, sim, muitos desafios, muitos obstáculos. Você não está vendo aqui uma família perfeita, nem uma mulher perfeita, nem um homem perfeito. Pelo contrário, né, uma família que era disfuncional, uma família que tinha tudo para dar errado. Eu era disfuncional com as minhas dores, o meu marido também, mas Ebenezer, né? Até que o Senhor nos ajudou. Então, em algum momento, o Senhor me posicionou para que eu pudesse ser esse instrumento de cura na minha casa, e hoje eu posso ver esses frutos. Então, minha família que me abençoa para estar aqui. O próximo slide, por favor. Aqui, gente, é um pouco da minha jornada escrita em livros. Eu poderia passar um seminário aqui com vocês e eu não conseguiria trazer o que Deus fez na minha vida nos últimos 13 anos. Em 2012 foi um marco na minha vida. A minha vida se divide entre antes e depois de 2012. Ah, Roberta, porque você conheceu Jesus em 2012? Posso dizer que sim. Posso dizer que o meu novo nascimento se deu em 2012. Ainda que eu já conhecesse Jesus, de ouvir falar, desde os meus 5 anos de idade, tivesse frequentado a igreja durante praticamente minha infância e adolescência toda, de fato eu tive um encontro com o amor do Pai no ano de 2012. E ali foi onde começou uma jornada de transformação e de cura na minha vida, em relação à minha história do passado. E dali foram surgindo livros onde o Senhor falou ao meu coração que aquilo que Ele estava fazendo em mim era também para ser estendido na vida de outras pessoas. Por quê? Lá em Coríntios vai dizer: com a consolação que nós fomos consolados, que possamos consolar aqueles que estão passando pelo mesmo que nós passamos. Então, é saradas para sarar, é transformadas para transformar, é curadas para curar. Ou seja, nós recebemos daquele que nos entrega para que nós possamos entregar para aqueles que estão precisando. Assim como você cantou, dá-me de beber, pois tenho sede. A história da mulher samaritana é sobre isso, onde Jesus vai ao encontro dela e o Senhor entrega a ela essa água para que, através dela, possa ser como uma fonte a jorrar. É isso que Jesus diz: eu sou a fonte de água viva. Quem beber desta água não tornará a ter sede, pelo contrário, vai ser como uma fonte a jorrar. Então, a gente só pode dar daquilo que nós recebemos.
E se nós recebemos a água amarga, é isso que nós estamos derramando nos nossos filhos, no nosso cônjuge, no nosso lar. Então, se você tem buscado realmente esse tudo novo, então é uma água nova, é uma água pura, é uma água cristalina, é uma água saborosa, é uma água de fato que limpa e transforma. Então, aqui está a jornada de todos esses 13 anos. Meus livros, eles falam sempre sobre comportamento e sobre emoções. Trago sobre traumas emocionais, trago sobre cura emocional, tudo pautado nos princípios bíblicos sempre, tá? Os materiais estão todos lá, tá? E espero que de alguma forma possa aí contribuir com a sua jornada. Gente, não adianta. Não adianta você falar, eu quero viver uma vida nova, eu quero que tudo seja novo, se você não se empenhar em buscar conhecimento para que a sua mente seja expandida. Você vai buscar conhecimento, obviamente, através da primeira fonte de sabedoria, que é a palavra de Deus, mas o Senhor também usa livros, materiais e ferramentas baseados na palavra para também abrir a sua mente, para também fazer você crescer. No início da minha jornada, eu nem dinheiro tinha para comprar livro, mas eu pegava emprestado, fazia resumo para eu poder ali acessar novamente aquele conteúdo, porque eu tinha fome e sede. Assim como a Rosana disse, qual é o tamanho da sua fome? A sua fome espiritual, a sua fome de mudança é de acordo com isso, com o seu desejo, porque Deus ele não vai violentar você emocionalmente. Ele vai até onde você dá espaço para ele. Então, se você tiver com grande expectativa, ele vai atender essa grande expectativa. Se você tiver com uma pequena expectativa, ele vai atender essa pequena expectativa. Mas isso é de acordo com o que você tem buscado e colocado aí, amém? Então, que você possa, pelo menos, abençoar você e uma pessoa através desse material. Próximo, por favor. O próximo é quem não me conhece ainda pode me acompanhar lá nas redes sociais, tá? robertasara.escritora. Tem muito conteúdo gratuito para abençoar a sua vida. Lá no YouTube tem todas as lives que eu fiz durante 3 anos seguidos. São conteúdos, gente, que vão realmente gerar conhecimento e transformação na sua vida, que está lá para te abençoar de forma gratuita. E o próximo são as duas formações que eu tenho. Um é um caminho de cura emocional, que é o Seja Mais Você, onde, tá, Roberta, por exemplo, depois da minha ministração que você sentir que você precisa de conhecimento nessa área, tá lá, seja mais você para te ajudar como uma jornada terapêutica, e o outro é você que já está no meio do caminho, que pode estender as mãos a outras mulheres, que você vai ter a preparação e o conteúdo. Aí tem umas alunas aqui minha, do Mentoria Sarados para Sarar, para você poder estar ferramentalizada e instruída para ajudar outras mulheres. Que o nosso propósito não é só virmos e ficarmos sentadas esquentando o banco de igreja. O nosso propósito é fazer crescer o reino de Deus. Amém? Essa missão é sua e minha, não é só minha. Amém? Bom, é uma alegria poder estar aqui. Quero agradecer a Rosana por essa conexão, né? Eu falo que Deus é tão lindo que ela já tinha feito o convite a mim e eu nem sabia que nós íamos nos conhecer num evento há um mês atrás. E foi tão bacana a gente, né, ter esse encontro. Eu falo como Deus vai costurando e Ele vai fazendo as coisas. Então, eu tenho certeza que Deus já tinha marcado esse encontro comigo, com você, nesta tarde. Tenho certeza que Ele já tinha separado esse tempo para nós refletirmos sobre a vida. Bom, a minha forma de comunicação, gente, ela é como se realmente nós estivéssemos aqui, tá? Batendo um papo num chá da tarde lá em casa. Eu não sou uma pregadora teóloga, eu sou uma amiga que senta, que conversa, que bate papo. Então, eu quero discorrer com vocês, né, aquilo que o Senhor colocou no meu coração nesta tarde. E aí, a gente muitas vezes fica ali buscando do Senhor qual a palavra, Senhor, qual a palavra que o Senhor tem para entregar para aquela igreja, e às vezes não vem claramente a palavra. Quem aqui, de repente, já trabalhou com ministério, quem já foi chamado para dar palestras ou ministrações ou uma palavra numa célula, o que quer que seja, sabe qual é a angústia que nós ficamos aqui buscando do Senhor aquilo que Ele tem ao coração de vocês. E muitas vezes o Senhor, Ele nos coloca numa condição de depender dele para que nós possamos deixar ele fluir em nossa vida. Sabe, muitas vezes nós buscamos esse algo novo, só que nós fazemos o nosso plano, nós desenhamos. E obviamente que nós precisamos saber, pelo menos, o que, que a gente quer mudar. Porque se eu não sei o que está errado, se eu não sei o que não está funcionando,
como eu vou saber o que eu preciso mudar, ao menos para eu pedir a Deus que nos ajude? Mas sabe de uma coisa? Às vezes a gente não consegue enxergar. Às vezes a gente não consegue saber o que está errado. Assim estava eu, há 13 anos atrás. Como eu disse, eu já era cristã, eu frequentava a igreja todos os domingos, eu servia no ministério infantil, eu dava aula no ministério infantil, eu tinha no meu coração que eu amava ao Senhor. Desde pequena, minha mãe me ensinou a amar a Deus, a servir a igreja. Minha mãe, ela era uma mulher de que, a partir do momento que ela se converteu, ela de fato entregou toda a vida dela para o reino de Deus. Então, ela gastava tempo da vida dela servindo a igreja. Quantas vezes eu fui aos salões das igrejas com ela para lavar, para limpar banheiro, passar roupa do time de futebol dos homens. Minha mãe era daquela que tudo que pedisse para fazer, ela estava fazendo. Inclusive, até se sobrecarregava em relação a isso. Então, eu aprendi a servir a Deus. Eu aprendi que Deus é soberano. Eu aprendi que Deus, ele tem o controle de todas as coisas. E aí, às vezes, a gente vive essa vida aprendendo apenas alguns conceitos do Senhor, mas não conhecendo a profundidade de quem Deus é. Porque de fato Deus é soberano sobre todas as coisas, porque de fato o Senhor, ele é o nosso Senhor, nós somos servos dele, mas nós nos esquecemos da parte importante que é a filiação. E o grande perigo é que nós muitas vezes atrelamos aquilo que nós fazemos ao amor de Deus por nós. Então nós viemos à igreja, nós trabalhamos com excelência, nós damos o nosso melhor para Deus, para o reino, mas será que nós amamos de fato ao Senhor? Ou será que nós fazemos isso porque estamos buscando a aprovação de um líder, de uma líder, de um pastor, de uma pastora? Ou ser vista e reconhecida? Ou de Deus? Ou do reconhecimento do Senhor pelo que nós fazemos? E o maior erro que nós cometemos é achar que Deus nos ama pelo que nós fazemos. Porque quando nós achamos isso, nós nos tornamos aquilo que a gente lê no Novo Testamento sobre os hipócritas, sobre os fariseus, sobre aqueles homens que falavam o que era certo, mas que se colocavam como legalistas e apontavam o dedo e julgavam a todos. E tem uma frase que diz assim: assim como os peixes nasceram para nadar, o ser humano nasceu para julgar. Isso é da nossa natureza, seja cristão ou não cristão. As pessoas julgam. Só que a palavra de Deus, ela vem para estabelecer um reino diferente, um novo reino, algo novo. Novo do quê? Comparado ao mundo. Quando nós lemos o Velho Testamento, quando nós lemos o que sai da boca de Deus, todo o tempo o Senhor falava o quê? Eu quero que o meu povo seja um povo diferente, um povo diferenciado, um povo que inspire. Mas desde lá, gente, quando a gente olha para o mundo como está hoje, nós nos escandalizamos. E nós falamos assim: meu Deus, aonde isso vai parar? Como que tá? E realmente, parece que a cada geração é sempre pior. Mas se nós pensarmos no aspecto de que a nossa mente ela vai sendo expandida ao longo das gerações, que o nível de entendimento que o povo tinha milhares de anos atrás era um, e que nós temos outro, hoje, muito mais expandido. Gente, vocês já viram pesquisas em que hoje, através do smartphone, nós temos acesso a mais informações em apenas algumas pesquisas dizem um dia, algumas pesquisas já estão dizendo em uma hora. Nós temos mais informações, estímulos, em uma hora ou em um dia, do que alguém que viveu na Idade Média durante toda a sua vida. Você tem noção do que é isso?
alguém que viveu 40 anos, suponhamos, porque naquela época as pessoas viviam pouco também. Você tem percebido o processo de evolução? Hoje as pessoas vivem até 70, 80, 90 anos com saúde, porque a gente tem conhecimento. Hoje nós entendemos que não é só o espírito. Nós somos uma tríade que importa ao Senhor: corpo, alma e espírito. O espírito é o principal, porque é o que vai voltar para o céu. Mas nós também, se eu não cuidar do meu corpo, como que eu vou anunciar a palavra de Deus? Porque eu não vou ter saúde para anunciar a palavra de Deus. Se eu não cuidar da minha alma, como eu vou poder amar as pessoas? Porque o amor passa pela alma. E se eu não me amo, e se eu não amo a Deus da maneira certa, e isso está impermeado nas minhas experiências humanas relacionadas a amor, como eu vou amar ao outro? Então eu também aprendo a amar e vai passar pelas minhas emoções. Porque nós temos emoções. E quem colocou isso em nós? Foi Deus. Tudo que existe dentro de nós, exceto as consequências da natureza pecaminosa, decaída que nós herdamos, mas tudo que nós temos, nossas conexões neurais, nossa parte biológica. Gente, aqui a moça que estava cantando está gravidinha, né? Você imagina, né? Essa formação ali do bebê, quando a gente começa a ver como o Senhor faz o desenvolvimento humano. Gente, isso é perfeito. Só um Deus perfeito pode fazer isso. Formar. Sabe? O filho que é parecido com o pai, que puxa a mãe. Gente, essas coisas assim, quanto mais eu estudo, mais eu fico impressionada com o poder e a grandiosidade e a sabedoria desse Deus que nós servimos. Só que esse Deus que é tão grande, que é tão sábio, que é tão poderoso, ele colocou partes dele dentro de nós. Ele colocou parte dele dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Mas quantas vezes nós não nos vemos assim? Quantas vezes nós abrimos a nossa boca para nos maldizer? Ah, porque para mim não tem jeito mesmo, porque eu sou burra. Ah, porque eu não entendo. Não adianta falar para mim porque eu não entendo. Eu sou lesada. Ah, para mim, olha, Deus tem que desenhar. E a gente muitas vezes vai colocando desculpas quando alguém nos chama para fazer alguma tarefa na igreja, ou se alguém te chama para assumir alguma responsabilidade no trabalho. E aí nós nos vemos muitas vezes incapazes, nós continuamos afirmando isso com a nossa boca, que a gente não é capaz, que a gente não consegue. A gente fica se diminuindo, se menosprezando. E quando nós fazemos isso, gente, nós estamos pecando. E é tão engraçado porque a gente esquece que pecado é muito além daquilo que a gente aprende como um modo geral do que é pecado. O que que a gente aprende quando a gente entra na igreja? Que, de modo geral, beber é pecado, fumar é pecado, falar palavrão é pecado, usar roupa sensual é pecado. E aí a gente aprende várias coisas. E aí a gente começa a entrar nesses comportamentos externos daquilo que é pecado. E a gente faz aquela transformação externa. Então a gente muda a roupa, o cabelo, a nossa forma de falar para os outros está ali. Glória a Deus, aleluia. Oh, Cristo, é uma bênção. E aí lá em casa? E a nossa fala conosco mesma quando nós estamos sozinhas? E os nossos pensamentos, porque a palavra vai dizer que ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu já a conheces, Senhor. E os nossos sentimentos de inveja, de cobiça, de raiva da irmã. Ah, não, mas é porque assim, não sei eu te explicar o que é, só é um ranço. É que o ranço é a tradução para inveja, mas não posso falar que é inveja porque é feio demais, né? Então a gente, assim, é porque eu não sei porquê, mas não bateu, né? Tem gente que brinca, né? Não no nosso meio. Fala, o santo não bateu, mas não é o mesmo Espírito Santo? Então a gente tem aquelas questões que são do campo da nossa alma, que precisam ser vistas, que precisam ser olhadas. Nós temos aqueles sentimentos autodestrutivos para nós.
Então nós falamos mal de nós mesmas e falamos mal dos outros. Nós falamos mal do nosso casamento. Como você quer fazer algo novo se a tua boca continua semeando o velho? Então nós podemos ler aqui passagens bíblicas que vão nos falar que eis que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. Uma vez que nós estamos em Cristo, como 2 Coríntios 5,17 diz, uma vez que nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Mas será que nós somos mesmo? Ou será que a gente só fez uma reforma externa? Sabe quando as pessoas elas querem vender uma casa bem velha, bem antiga? Existe até um termo que eu não me lembro qual é o nome, mas tem um termo que está bem na moda agora, que muitos, aliás, engenheiros estão ganhando muito dinheiro com isso, porque eles pegam uma casa velha, velha, acabada, caindo nos pedaços, aí eles dão uma tapeada, faz, né, uma leve reforma lá, deixa bonita e vende. Só que não mexe na estrutura. O meu livro Desconstruindo o Meu Eu fala exatamente sobre isso, inclusive fala muito sobre a dança das meninas aqui. Sobre esse amor do Senhor que nos refaz. Sabe, às vezes a gente fala assim sobre Deus restaurar, sobre Deus reconstruir. Mas tem alguns casos em que não dá para restaurar e nem reconstruir. É construir o que nunca foi construído. É desconstruir o que foi construído erradamente. Porque nós herdamos os padrões de comportamentos e de sentimentos da nossa família. Que, por sua vez, a nossa família herdou dos nossos avós, que herdou dos bisavós. Por isso que a palavra de Deus, ela vai apontando ali, desde o início, que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É um Deus geracional. É um Deus que fala de gerações. Você já leu a Bíblia ali quando fica e você pula, né? Porque todo mundo pula essa parte, né? Pega Mateus 1. Filho de Nana, filho de não sei quem, filho de não sei quem. Vem colocar saber que é filho de quem, de quem, de quem. Jesus, chegou em Jesus, legal. Mas o que que isso quer dizer, gente? Existe uma história por trás disso. E os nomes na Bíblia, aliás, eles eram dados de acordo com a experiência do que a pessoa estava vivendo naquele momento. Tanto que Raquel, quando vai dar o nome do filho dela, que ela morre ali no segundo filho, ela dá Benoni, acho que é o filho da minha dor. Aí depois que Jacó muda o nome dele. Porque a pessoa ela colocava o nome da experiência do que ela estava vivendo. Jacó, o nome era trapaceiro, usurpador, roubador, porque ele nasceu puxando o calcanhar do, do irmão. Só que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Deus muda a nossa história, sim. Só que antes de Jacó ter o nome dele mudado, o que, que aconteceu? Ele lutou com o anjo. Ele recebeu uma marca. Se você parar para pensar, tudo isso é muito simbólico. Ainda que você não entenda de teologia de uma maneira aprofundada, o Espírito Santo vai revelar o seu coração de acordo com a sua história. E você vai entender, aqui eu recebi uma marca. E essa marca é para eu nunca esquecer da onde Deus me tirou, do que Deus fez na minha vida. E ali, quando Jacó passa aquela noite toda ali lutando com o anjo pergunta para ele qual é o seu nome. Por que, que o anjo ali representado, né, por homem de Deus ali, ou se é Deus e luta com Deus, enfim. Por que, que ele precisava entender qual era o nome dele? Porque o nome dele significava a falha de caráter dele. Eu roubei o meu irmão. Eu enganei o meu pai. Eu trapaceei. Então nós precisamos, muitas vezes, olharmos diante da palavra de Deus. A palavra vai dizer em 2 Coríntios 3,18 que olhando no espelho que nós vamos refletindo a glória do Senhor.
vai nos transformando de glória em glória até que seja dia perfeito. O que está falando ali? De algo processual. Onde a palavra vai me expondo, o Espírito vai me expondo, e eu vou ali percebendo, meu Deus, eu sou uma mulher insubmissa. Quantas vezes eu bato de frente com o meu marido? Quantas vezes eu quero ganhar no grito? Quantas vezes eu não tenho paciência com os meus filhos? Quantas vezes eu sou uma mãe religiosa, como você viu aqui vários personagens naquela canção? Quantas vezes achando que nós estamos protegendo os nossos filhos e fazendo o melhor para os nossos filhos, na verdade nós estamos ferindo, traumatizando, não dando um lugar de voz. Ah, cala a boca, sem pergunta, é assim e pronto. Chega desse assunto, acabou. Eu não quero mais ouvir sobre esse assunto. É assim e pronto. Quantas vezes agimos assim com os nossos filhos? Ah, porque se você não for para a igreja, você vai para onde? Ó, direto para o inferno. Quantas vezes em prol, eu não estou dizendo que nós fazemos isso, gente, de má fé, pelo contrário. A gente entrega da água que a gente recebeu. Só que será que essa água ela está totalmente pura? Será que essa água ela realmente representa a água de Cristo? Uma água que limpa, uma água que lava, uma água que nos torna melhor, que nos purifica. Porque muitas vezes, gente, nós não percebemos o quanto que nós estamos perpetuando aquilo que realmente nos fez tão mal. Talvez você reclamou tanto da sua mãe, que era dura em algum aspecto, que não era próxima de você, que não te ouvia, e hoje você está repetindo os mesmos erros. Talvez você não está ouvindo o seu filho porque você está conectada no celular o tempo todo. E não adianta, gente. Nós hoje vivemos um tempo de disputa pela nossa atenção. E esse aparelho aqui, que se você souber usar da hora certa, da maneira certa, com o propósito certo, ele é uma bênção. Aqui, quantas e quantas madrugadas eu fui edificada, alimentada, abençoada e curada, ouvindo e maratonando mulheres de Deus no YouTube, homens e mulheres de Deus. Só que tem o horário certo, a forma certa. Agora, quantas vezes o filho quer falar com você e você está lá? E aí, às vezes, você briga com o filho porque ele está enfiado no quarto no celular, mas quando vê, você também não está diferente? Nós, muitas vezes, nos desconectamos desse olhar. Às vezes, a gente não consegue nem falar sobre o que a gente está sentindo. A gente está perdendo em prol de estar sempre conectada com o digital. Nós estamos nos desconectando de nós mesmas, da nossa essência, e nós estamos nos desconectando do jardim. No jardim, gente, era o quê? Flor, borboleta, árvore, fruto. Isso aponta terra, grama. Isso aponta, gente, para a vida saudável. E muitas vezes nós estamos aqui alienadas, nos esquecendo que existe vida fora. E isso tem nos adoecido muitas vezes, ansiedade que tem nos dominado. E aí a gente bota aí tudo às vezes na conta do diabo. E tem muitos transtornos de ansiedade que vêm simplesmente pelo estilo de vida que tem sido desenvolvido. Quando nós não paramos para nos conectar com Deus de uma maneira em que realmente a gente possa perceber e sentir Deus. Aí você entra no quarto, você fecha a porta, aí você fica ali 5, 10 minutos, já te dá um ciricutico, ou então já chegam umas mensagens no celular, pronto, você já se distraiu. E nós precisamos começar a trilhar um caminho de intimidade com Deus para tudo de fato se fazer novo. Assim como Jacó liberou todos os filhos, as mulheres, passou todo mundo e ele ficou sozinho ali no vale de Jabó. Ele ficou sozinho. Nós precisamos muitas vezes
ter o tempo de solitude, que é diferente de solidão, gente. As pessoas, ai, não suporto ficar sozinha, eu não gosto da solidão. Solidão é ruim. Solidão é algo ruim. Não estou falando da solidão, da dor da solidão. Mas o exercício da solitude é uma disciplina espiritual que é importante e necessária para a gente calar essas vozes, tantas vozes que existem à nossa volta, para que a gente possa se perceber, porque deixa eu te falar, gente, não é mágica, não é plim, não é varinha de condão, não, não existe isso. Se eu quero algo novo, eu vou precisar começar a construir esse algo novo. E dentro desse algo novo, a gente já sabe de repente o que a gente não quer. Porque a gente já viveu algumas experiências e sabe o que não deu certo e o que não funcionou. Então, nós precisamos começar a olhar para dentro de nós, a olhar para o nosso casamento, a olhar para as nossas relações e falar: Senhor, o que precisa ser mudado na minha história? Porque muitas vezes nós não temos consciência, como eu falei. Quando eu comecei a minha jornada de transformação, eu não fazia ideia do que precisava ser mudado. Eu só sabia que estava tudo errado. Eu só sabia que já não estava mais funcionando o meu casamento. 15 anos de casada. O meu marido e eu, nós estávamos já numa distância emocional absurda. Já era uma patada daqui, outra patada de lá, e briga daqui, briga de lá. E aquela disfuncionalidade e raiva. E você pensa, por que que eu casei com essa pessoa? O que que eu estou fazendo com essa pessoa? E aí aqueles pensamentos que começam a te dominar. E aí você começa a pensar em estratégia de você se separar, e daqui a pouco, ah, não, mas eu não posso porque eu sou crente, mas daqui a pouco você, não, mas eu não vou ficar nessa vida, e você fica naquele tormento, mas você não consegue desenvolver um vínculo com seu marido, você já não consegue mais conversar com o seu marido sem brigar, você fala uma coisa, ele entende outra e vice-versa, e é aquela loucura dentro da sua casa, e alguma coisa está errada, mas você não sabe nem quando começou e nem o que está errado. Era nesse cenário que eu estava em 2012. Já percebendo, alguma coisa está errada. Eu vou todo domingo na igreja, mas alguma coisa está errada. Eu vou orar, mas eu não sinto a presença de Deus. Alguma coisa está errada. O que está errado? O que está errado? Então a gente precisa começar a buscar o que o Senhor quer trazer de novo para a minha vida. Só que Ele muitas vezes vai trazer essas respostas de maneira bem diferente do que a gente imagina. Às vezes o Senhor vai trazer essa resposta através de um conflito para mostrar que aquilo está errado. E assim foi no meu aniversário de 2012. Eu nasci no mês de maio, mas a minha mãe me registrou no mês de julho. E se der tempo, daqui a pouco eu conto por que que aconteceu isso. Só que ali, eu quero focar primeiro nesse ponto do início da minha transformação. Ali, quando chegou naquele mês de julho, parece que tudo aquilo do meu passado, que estava escondido debaixo do tapete, ou naquele porãozinho que eu não queria acessar, veio à tona. E aí toda aquela insatisfação, aí tudo aquilo que me fazia ver o quanto eu era ruim comigo mesma, o quanto eu vivia só para agradar os outros, o quanto eu sempre era boazinha para todo mundo, mas que eu já estava cansada de estar sempre sorrindo e sempre para todo mundo, usando máscaras, como você viu aqui também através da dança. Está sempre feliz, sempre sorrindo. Oh, glória, claro, aleluia. Às vezes você vem quebrando o pau com o marido, chega na porta da igreja, volta um sorriso, está tudo lindo e maravilhoso. Que ninguém pode saber. E eu não estou também aqui dizendo que você tem que contar para todo mundo, não, de maneira alguma, ter as pessoas certas para você abrir o seu coração. Porque, infelizmente, não é toda pessoa que é confiável ou que está preparada para ouvir o que você precisa falar. Mas muitas vezes nós vamos escondendo as nossas dores. E eu vivia escondendo as minhas dores muito bem. Eu sabia esconder as minhas dores muito bem. Então, eu era sempre boazinha, eu era aquela pessoa muito falante, que eu conversava sempre muito para sempre ser vista, para ser aceita, porque eu precisava de aprovação por causa da minha história de vida. Mas eu não via nada disso. Só que ao mesmo tempo eu sentia aquele vazio e eu me lembro que às vezes quando eu voltava de um aniversário, de um encontro em família ou amigas, alguma coisa, eu começava a me condenar. Por que que eu falei aquilo? Por que que eu falei isso? Ai, Roberta, você é ridícula. Mas, meu Deus, por que que não sei o que? E eu ficava repassando o que eu falei, o que eu não falei. E eu vivia, gente, parece que
desconectada da vida. Eu não sei se vocês percebem isso, que parece que a gente está muito mais aqui do que aqui. Sabe quando você vive mais aqui, ó, todo tempo você está viajando na maionese, você está pensando em alguma coisa, ou que alguém está falando mal de você, ou que alguém está com raiva de você, ou que a gente, não sei, a gente acha aquela mania de perseguição. Ah, porque fulano não gosta de mim, fulana tem inveja de mim, fulano não sei o quê. E, sabe, às vezes a gente não percebe que tudo isso está ligado a dores que nós vivemos no passado, onde aquilo que está sendo apresentado, muitas vezes, é uma necessidade, uma carência, de uma dor que não foi olhada e não foi curada. E aí é o ego que assume tudo isso e a gente não percebe. A gente se coloca como coitadinha, a gente se coloca como vítima, a gente se coloca como ninguém me ouve, ninguém está nem aí para mim, ninguém se importa comigo. Nossa, eu ajudei tanto ela, eu fiz tanto por isso, eu fiz aquilo. E quando eu preciso, ninguém está nem aí, ninguém me manda um mísero WhatsApp. E a gente fica com aquela carência, com aquela necessidade de ser vista, de ser ouvida. Mas sim, isso é uma necessidade humana. Só que quando a gente projeta no outro, espera do outro aquilo que só pode vir de Deus, nós nos frustramos e nos ferimos mais ainda. Então eu tinha chegado naquele ponto, estou cansada. Sabe, eu estou cansada de ser certinha. Não, não falo palavrão. Ah, eu faço tudo certinho. Na minha cabeça eu achava que eu era a santa. Ah, eu fazia tudo certinho, eu vou para a igreja, eu dou meu dízimo, eu sirvo. Eu isso, eu aquilo, tão boazinhas. Nunca falar não. Tem nada a ver você nunca falar não para o outro. Você ser boazinha, ser certinha, tem nada a ver. Na verdade, você pode até estar se prejudicando. Jesus falou não para algumas pessoas. A própria Bíblia diz, seja o seu sim, sim, seu não, não. Então tem hora que a gente tem que dar não. Mas por que a gente não consegue dizer não para o outro? Não é porque você é a boazinha. É porque você é manipuladora, que você quer a aprovação daquela pessoa. Então você tem medo de perder a amizade daquela pessoa. Então você está agindo com base em falsidade. Você não está agindo com base de verdade. Você faz uma coisa que você não quer fazer para agradar o outro. A palavra vai dizer que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Na mesma balança, é na mesma balança. Então muitas vezes parece que a gente entrega muito mais e depois a gente sai falando mal do outro. Deixa eu te falar. O que você está vivendo, essa dor que você está vivendo, para de ficar só culpando o outro. Seja madura, pelo menos um pouco. Abre essa história toda, todas as cartas dessa história, e perceba que você também abriu portas. E você também não impôs limites em alguns momentos. E por isso aconteceu o que aconteceu. Porque é muito fácil a gente sentar na esquina e só tacar pedra no outro e julgar o outro e se colocar como uma posição de vítima, de coitadinhos. Mas isso vem por quê? Por causa da nossa história. Sabe, a gente vai falar mal de uma por causa da nossa história. Então eu era essa pessoa que estava na igreja, que me achava a santa, mas que eu invejava, eu cobiçava, eu fofocava, eu falava mal. Gente, eu adorava contar o término de um casamento. Amava. Misericórdia, sabe por quê? Porque eu queria me separar. Mas eu não tinha coragem. Então, o que você faz? Você celebra quando o outro faz. Você percebe? Presta atenção. Presta atenção se você não fala. Porque aí, às vezes, está falando assim. Ai, gente, para de ser falsa. Para de ser falsa. Chega de falsidade. Jesus vai falar o que lá na palavra? Quando o fariseu vai orar? E quando aquele homem lá vai orar, esqueci o nome lá, o parábola do que bate no peito lá e fala, ó, isso. O publicano lá, né, fala, ó, Deus, tem misericórdia de mim, não sou digno de ti. Ele nem ousa olhar para o céu, a Bíblia vai dizer. O outro fala, ó Deus, eu te agradeço porque eu te dou dízimo disso, daquilo, que eu sou maravilhoso, ó, tchum, né? Anota aí, viu, Jesus? E o que Jesus vai falar? Que quem foi justificado? Aquele que teve a oração sincera, verdadeira. Então a gente fica muito assim, sabe? Ai, você viu? Fulana separou, né? Ah, mas também, né? E aqui, ó, você, entendeu? Aqui, você faz até aquela cara assim, né? Ai, nossa. Mas dentro de você, é igual como diz um provérbio lá na Bíblia, que a fofoca é como petiscos deliciosos.
É assim, querida. Só que aí a gente espiritualiza. Fala assim, mas eu estou falando porque eu sei que você é uma mulher de oração. Aí você vai me ajudar a orar por ela. Ela está sofrendo, está magra. Menina, está magra, cadavérica, coitada. Mas é só para você orar, para ela ficar forte, né? Larga a mão de ser mentirosa, falsa. Você não está contando por causa disso, não. Você está contando porque você é fofoqueira. Você está contando porque você tem prazer na desgraça do outro. Eu estou falando do que eu era. E me achando a santa. Aí quando meu marido soltava um palavrão lá em casa, eu, inferno, né? Só que ele estava ali, só esperando assim, deixa eu ver a hora que Jesus vai se manifestar na vida dessa pessoa aí, porque eu não estou vendo Jesus na vida dela, não. Aí a gente quer que os maridos saiam do bar, a gente quer que os maridos fiquem mais em casa com a gente, só que a gente é uma chata, a gente é uma crítica, religiosa, mandona, controladora. Tá tudo errado, tudo é ruim. Todo mundo está fazendo tudo errado e a gente é a santona. Sabe por que isso? Porque a gente não passou tanta rejeição, passou tanto abandono, tanta dor emocional, que se a gente perceber isso em nós, automaticamente a gente vai se sentir aniquilado. De tipo, o outro não pode ver isso em mim, porque as pessoas vão se afastar. Então, sabe o que acontece? Existe um mecanismo de defesa chamado projeção. A projeção é quando existe aquele comportamento e sentimento em mim, mas eu não tenho coragem suficiente de trazer à minha consciência, então eu critico no outro, mas na verdade existe aquilo também dentro de mim. Então cuidado com as críticas que você faz, querida, porque você pode estar falando muito mais de você do que do outro. A verdade é que a gente tinha que abrir a nossa boca, gente, para anunciar o evangelho. A gente tinha que abrir a nossa boca para contar um testemunho que Deus fez na nossa vida. A gente tinha que abrir a nossa boca para glorificar o nome de Deus. A gente tinha que parar e pensar. Então foi nesse cenário que Deus me encontrou. Claro, tinha explicações emocionais dos traumas que se viveram. Vai encontrar explicações para tudo. Mas a explicação não justifica você permanecer no pecado. Porque qual é a nova criatura? Qual é a diferença de estar em Cristo? É que Ele faz tudo novo. O tudo é o seu falar, o tudo é o seu pensar, o tudo é o seu agir, o tudo é o seu vestir, o tudo é tudo. Só que isso não é do dia para a noite. Essas mudanças comportamentais, elas não são assim. E exige um processo intencional, que começa por isso, quebrando os nossos vasos. Quebrando a nós mesmas, quebrando o ego e o orgulho, que acha que é a certinha, que acha que é a crentona, que acha que é... Gente, eu me lembro de uma vez uma mãe vindo pedir ajuda para uma filha, que já tinha tentado suicídio várias vezes. E, ai, Roberta, você já passou por isso, você entende, você trabalha com essa questão emocional, ajuda minha filha. Eu comecei a atender a filha. Mas grande parte das angústias e dos problemas daquela filha provinha daquela mãe. Então, para que aquela filha pudesse ser curada totalmente na alma dela, a mãe também precisava de cura. A mãe também precisava parar de ficar controlando, sendo crítica e tantas questões. E quando eu chamei a mãe para conversar e falei assim, olha, sim, eu vou ajudar a sua filha, mas a questão é que você também precisa de cura. Na hora, o que ela fez? Quem você pensa que é para falar que eu preciso de cura? Eu estou na igreja há mais de 30 anos e... Então, quantas de nós, sabe, ficamos assim, ai, cura emocional. Na verdade, gente, cura emocional nada mais é do que tomar vergonha na sua cara, de você realmente quebrar os ídolos da sua vida, de você olhar para os pecados que existem em você, que é decorrência, assim, de dor e trauma. Por que cura? Porque vai passar por uma dor. Uma inveja nasce de uma dor de escassez. Você entende? Em qualquer área, porque um rico, ele pode ter inveja, não necessariamente de dinheiro, mas ele pode ter inveja de alguém que tenha algo
emocional, um casamento, uma parceria que ele não tem. Então, a inveja nasce do quê? De uma falta. E aí a gente olha para essa falta que é uma dor. Quando eu curo essa falta, quando eu trabalho essa falta, o comportamento pecaminoso é extinguido. Só que começa o quê? Com a conscientização. Então chegou naquele dia do meu aniversário e eu me revoltei. E às vezes uma crise é bom. Às vezes uma crise é tudo que você precisa, uma desordem assim, ó, para sair tudo do seu controle, para você realmente deixar Deus pôr a mão. Porque Deus está lá, que hora que ela vai soltar isso? Que hora que ela vai... assim, é tão simples, que é que nem um dia eu estava levando minha filha na faculdade e ela estava tentando soltar um nó, e sentando, tentando e não conseguia. Eu estava dirigindo e não podia ajudá-la, né? Aí eu encostei, parei um pouquinho o carro assim do lado, falei, quer que eu te ajude? Ela, não, eu estou quase conseguindo. E aí ela foi, se eu colocasse a mão ali junto com a mão dela, ia ficar 4 mãos ali, não ia dar. E ia ficar um bololô só. Aí ela tentou mais um pouco, falou, desisto. Eu falei, posso tentar? Ela pode. Eu fui lá e abri. Como que você conseguiu? Eu falei, a gente tem mais experiência, a gente tem mais maturidade, né? Tem mais jeito com essas coisas. Então, é a mesma coisa a gente e Deus. Você fica tentando soltar o nó da sua vida ali. Não, mas deixa eu fazer isso aqui, que isso aqui, ó. Não, você vai ver, agora vai dar certo. Ah, não, vou fazer isso aqui, que isso aqui vai dar certo. Fazer isso aqui, que isso aqui vai dar certo. E enquanto você está com a sua mão ali, Deus está falando, filha, posso tentar? Você tira a sua mão para eu poder tentar desfazer esse nó? Então, nós precisamos deixar Deus controlar a nossa vida. Eu não deixava Deus controlar a minha vida. Então, eu tinha Deus, sabe, tipo assim, da boca para fora. Reteté, amo. Falar em línguas. Aleluia, rodar, pular. Amava. Mas cadê o resultado disso na minha vida? Quantas vezes eu ia para a igreja? Quantas vezes eu ia para a igreja e ficava... treme tudo. Ai, coisa boa. Mas, nossa, o poder do Espírito Santo hoje foi grande. Só que eu chegava em casa, a primeira coisa que eu falava para meu marido é, você não foi para a igreja, você perdeu. Perdeu. Nossa, a palavra foi todinha para você. Que não sei o quê, porque aí você... Que Espírito Santo que eu recebi? Porque a palavra vai dizer que o Espírito é amor. E que o amor cobre a ofensa. E que o amor cobre o pecado. E que o amor não julgue, que o amor não condena. Desculpa, o que eu tinha recebido ali não era Espírito Santo, não. Era simplesmente uma catarse emocional. Que me fez bem na hora. Se fez, né? Pega da sua casa. Pula, grita, roda. Você vai ver que você vai se sentir melhor. É verdade, gente, porque é neurônio, é hormônio. Libera a energia. Tem um momento que o Espírito Santo usa isso para, assim, nos revelar, nos batizar, nos tocar, nos curar? Sim. Mas o que eu quero dizer é que quando é a ação do Espírito, há transformação. Quando há a ação do Espírito, você vai lembrar aquela tarde em que eu dancei com Jesus, em que eu pulei com Jesus, em que eu senti coisas que, passaram-se 10, 15, 20 anos. Eu não me esqueço. Eu não me esqueço o que Deus me falou e eu não me esqueço de como eu mudei a partir daquela experiência, entende? Porque se for a experiência pela experiência do mover, desculpa, isso é realmente só uma questão emocional. Então, é tempo de parar, de apenas, sabe, a gente viver de emoção, disso, daquilo, e nada mudar dentro de nós, e nada mudar aqui, ó. Quando Deus começou a construir tudo que nós temos hoje, céu, terra, mar, árvore, passarinho, Deus usou o que? A palavra, tudo foi feito pela palavra. Então nós precisamos começar a mudar a nossa palavra, aquilo que sai da nossa boca, a respeito de nós, a respeito do outro, nos rendermos diante do Senhor. E ali naquele meu aniversário, voltando de novo, em que eu revoltei e falei, cansei de ser boazinha, cansei de ser legal com todo mundo. Aí as pessoas me ligavam para dar parabéns e eu falava, que parabéns, hoje não é meu aniversário? A doida. Aí o que a gente faz? Quando a gente fica muito num lugarzinho, sabe? De, ai, claro, ai, sim. Você vai aceitando tudo, achando ainda que de repente isso, é porque eu sou cristã, né? Porque eu tenho que fazer tudo para todo mundo. Não, gente, tem gente que é manipuladora, tem gente que é abusiva. Nem tudo que as pessoas pedem é para você fazer. Nós precisamos buscar no Senhor até onde podemos ir. Qual o limite que nós temos que impor no outro agora, né, gente? Você não precisa perguntar para Deus se pode dar comida para o outro, né? Você não precisa perguntar para Deus se é para ajudar o órfão e a viúva. Eu não estou falando nesses aspectos, tá? Porque também tem crente que fala assim, não vou dar carona porque Deus está tratando.
Deus está tratando eles. Não é assim, gente. Que isso aí é vingança. Isso aí, né? Então a gente também tem que ter sabedoria. Agora, o que eu estou querendo dizer sobre aquilo que nos fere mesmo, aquilo que você permite o outro fazer que acaba te ferindo. Então, ali, meu marido, naquele dia, foi me dar parabéns e eu falei assim: eu não quero parabéns, porque eu quero morrer, porque eu só quero morrer. E eu só falava de morrer, por causa da minha dor. E meu marido tinha uma psicologia muito boa, gente. Porque ele falava assim: a gente morava numa cidade que tinha linha de trem, assim, né? Lá perto, né? Vocês já sabem, né? Só quer morrer? Pois então, vai lá na estação tal, fica lá na beira ali, ó. Na hora que o trem estiver vindo, você se joga. É claro que ele falava isso porque sabia que eu não queria morrer, mas é porque a minha dor era grande. Agora, claro, eu precisei ser ouvida por alguém. Sim, sim. O que eu estou querendo dizer, gente, é que a nossa vida ela permeia, vamos dizer aqui, por duas questões. A primeira questão é que pelo Espírito nós estamos atoladas no pecado. Pecado dos comportamentos disfuncionais e tóxicos que são, sim, consequências de dores e traumas que vivemos. Mas, para eu então ser liberta desse pecado, eu vou precisar do quê? Do corpo de Cristo. Eu vou precisar da mão de alguém que vai ouvir a minha dor, que não vai julgar. Se uma mulher chegar e falar assim: olha, eu já traí o meu marido, eu tenho vontade de trair o meu marido, ou eu tenho sentimentos por outras pessoas, ou eu fiz tal coisa, ou eu roubei, ou eu menti, ou eu tenho esse vício, e você não fizer, misericórdia. Porque é assim que a gente faz. A gente, esse misericórdia nosso já acabou. A pessoa não se sente num espaço para ela falar. Porque o que a palavra vai dizer em Tiago? Confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. E para ser perdoado, confesse o pecado ao Senhor para ser perdoado. Então nós precisamos dos outros para ser curado. Agora, gente, quem de verdade a gente pode chegar e falar um negócio bem cabeludo? Quem? Às vezes você não consegue nem contar no dedo. Tem coisas que você não consegue, enquanto você não fala, não curar. O que o salmista vai dizer? Enquanto eu me calei, os meus ossos, gente, adoece. Aí vem o quê? A depressão. Aí vem transtornos psiquiátricos e tantas coisas que a gente bota a culpa no diabo ou em qualquer coisa. Mas é porque a gente não encontra no corpo de Cristo alguém capaz de nos ouvir e nos acolher. Sabe, porque a pessoa já está indo ali contar um aborto que ela fez. Ela sabe o que ela fez. Você não precisa ficar dando lição de moral para aquela pessoa. Você não precisa tripudiar em cima do pecado e da dor daquela pessoa. É só você acolher a pessoa, não é acolher o pecado. Porque ela já sabe que aquele pecado, ela vai ter que lutar contra aquilo. Mas é acolher a pessoa, é amar a pessoa. Mas o que a gente faz? A gente exclui. Ai, muito, ai, muito encrenqueira aquela mulher. Gente, como é difícil amar pessoas que são duras. Os coléricos, como falam, né? Eu sei, meu marido era assim, gente. Meu marido era um homem tão duro, bravo, irritado, sabe? Era difícil, abusivo. Muitas vezes ele foi abusivo comigo. Eu vivi um relacionamento abusivo, não de apanhar, mas assim, emocionalmente eu fui muitas vezes saco de pancada do meu marido. E eu falava, Senhor, não é possível. Não é possível que essa seja a sua vontade para minha vida. Aí eu ainda pensava, não, Deus está querendo me humilhar. Deus usa o meu marido para me humilhar. Eu tive por muito tempo esse pensamento, eu não estou brincando, gente. Porque ele era muito cruel. A agressividade dele nas palavras, eu pensava, meu Deus, da onde vem tanta raiva? Com 48 anos de idade. Quando ele se rendeu ao processo dele, ele já conhecia Deus, era cristão, batizado? Sim. Se Jesus voltasse, ele ia para o céu? Eu acredito que sim. Ele é generoso, ele abençoa as pessoas, ele tem um coração bom, mas a parte emocional, ele não conseguia ter controle. Eu falava, Senhor, não é possível. Não é possível. Isso tem que ter uma explicação. E ele foi para a terapia, porque eu me posicionei e precisei falar para ele: você precisa de ajuda, porque a gente faz a nossa parte. Mas até que ponto que a gente também ser submissa não é ser um tapete para o marido pisar e tripudiar e humilhar a gente? Isso não é bíblico. Só que também não é para você desistir do seu casamento se o seu marido é difícil.
Só que você vai precisar o quê? Se empenhar, você vai precisar de ajuda, de pessoas, para você trilhar esse caminho. Primeiro transformando você, para depois você se posicionar para o seu marido também se colocar num caminho de transformação. Porque não é só também a gente, só a gente faz tudo, o maridão não precisa fazer nada. E quando ele foi buscar ajuda terapêutica, ele descobriu, com 5 meses de tratamento, ele lembrou de uma memória que ele nunca tinha acessado mais. Que ele foi violentado quando ele tinha 9 anos de idade numa brincadeira de rua. Você sabe o que, que o nosso inconsciente faz? Não, ele guarda, ele reprime, ele esconde. Só que deixa eu te falar, ah tá, reprimiu, guardou, escondeu. Ah, tá, eu sou nova criatura em Cristo Jesus, ó. Aceitei Jesus, batizei, meu marido já era batizado há 20 anos. Mas por que aquele comportamento pecaminoso ainda existia? Porque existia uma dor não olhada, não vista, não tratada. Então nós temos que buscar ajuda sim, é espírito, alma e corpo. Nós precisamos sim, não é espiritualizar tudo. Mas deixa eu te falar, é Deus quem vai fazer. Eu eu não tenho dúvida, Deus vai usar um profissional, vai. Mas também aquela pessoa que coloca a força no profissional, também não vai mudar nada, gente. Se você também não busca, não jejua. Aconteceu o que aconteceu na vida do meu marido, por quê? Porque tinha uma mulher jejuando, buscando, clamando, entendendo que só Deus podia fazer. Inclusive, Deus inclinar o coração dele para ele aceitar a terapia. Tem coisas que é só Deus que vai fazer, então não desiste do seu casamento, da sua filha, do seu filho, dos sonhos que Deus deu para você, mas também não vai ser simples e fácil. Vai exigir um esforço construir algo novo. E começa a partir de você. Só que se eu pensar, a minha jornada durou 13 anos. Até que hoje eu possa ver meu marido fazendo um bolo. Brincadeiras à parte, mas você está entendendo? Começou lá em 2012, quando eu me quebrei diante do Senhor. Naquele dia que o meu marido falou: Eu estou indo embora de casa. A primeira voz que eu ouvi foi Satanás falando para mim: Deixa ele ir. Agora você vai ser feliz. Porque é isso que o diabo continua fazendo. Ele fez lá com Eva, plantou a dúvida no coração de Eva. Desde sempre, Satanás diz que aquilo que você não tem é o que te falta e é o que te faria feliz. Eva tinha ao dispor dela o que, gente? Um jardim maravilhoso. Frutos, árvores. Vocês têm noção? Se a gente já vê as coisas aqui, que a gente fica impressionado com a beleza da natureza, você imagina como foi esse jardim, esse primeiro jardim que Deus criou. Apenas uma árvore Eva não podia comer do fruto. O que a serpente foi e colocou o olhar dela exatamente para aquilo que ela não tinha. E é isso que o diabo continua fazendo comigo e com você até hoje. Ah, você não tem aquele estilo de roupa, você não tem aquele diploma, você não tem aquela casa, você não tem aquele marido, você não tem aqueles filhos. E a gente fica sempre olhando para aquilo que a gente não tem. E aí, até quando a gente está casada, a gente começa a pensar: ah, mas é melhor divorciar, é melhor ficar solteira. Ah, porque pelo menos eu não vou ter o controle do meu marido. E naquele dia foi isso que o diabo falou no meu coração. Ai, cara chato, me controlando, quer saber tudo que eu estou fazendo, onde eu estou. Ah, vou ser feliz. Só que deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo, ele traz clareza. E se você for ali perceber a, a vida de Jesus, e eu gosto muito até daquela Bíblia que tem as letras vermelhas, que é as falas de Jesus, né? Antigamente tinha isso. Se você prestar atenção no que Jesus falava, a maioria das vezes Jesus fazia pergunta para as pessoas. Era óbvio que as pessoas queriam ser curadas quando iam até Jesus. Mas ele perguntava. Especialmente aquela passagem de João 5, o paralítico 38 anos, no tanque de Betesda. Ele estava ali há 38 anos, gente. E Jesus chega até ele e pergunta se ele quer ser curado. Você pensa, né? Que ironia, né? Jesus, peraí, né? Mas por que Jesus faz perguntas? Porque nós precisamos ter consciência do que queremos. O que você quer? O que você quer ver? Como um cego, por exemplo. O cego dizia: Eu quero ver Jesus.
o que você quer ver, porque o que você quiser ver, ele vai mostrar. Só que depois que você viu, não tem volta. Depois que você ouviu uma palavra como essa, não tem volta. Depois que os nossos olhos se abrem, não tem volta. Depois que o Espírito Santo revela algo ao nosso coração, a gente não consegue mais continuar naquele lugar. É algo novo. É algo novo. É algo novo. E naquele dia o Espírito Santo me fez uma pergunta. Filha, você vai permitir que a sua família escorra por entre os seus dedos? Você percebe que existia um cenário caótico, onde existia tudo aquilo dentro de mim? Um casamento que estava naufragando, sim, não só por minha responsabilidade, não. Tinha responsabilidades do meu marido, sim. Mas eu precisava consertar primeiro a minha ponte. A minha ponte que me conectava ao meu marido. Eu estava em desobediência à palavra de Deus. Eu não era uma mulher que honrava o meu marido. Eu não me submetia ao meu marido. Eu brigava com o meu marido. Então, eu precisava aprender sobre respeito. Eu precisava aprender sobre submissão. Eu precisava aprender sobre orgulho. Eu precisava aprender a perdoar, eu precisava aprender várias coisas. E foi uma longa jornada para me quebrar, para me trabalhar, para me moldar, para me curar. Só então que Deus começou a trabalhar nele. Mas ali eu falei para o Senhor: Senhor, então me ajuda, porque eu não sei como. E eu não sabia como. E eu realmente não sabia como. Mas quando você se rende ao Senhor e ao processo, Ele prepara caminhos. Ele prepara caminhos, porque Ele fala o quê? Ele é a porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira. Ele é o mestre. Ele é o conselheiro. Ele é o professor. O Espírito Santo fará você lembrar de todas essas coisas. Ele é o que opera em você tanto querer como o efetuar. Então, é Ele. Se você colocar diante dele a sua dor, a sua ferida, o Senhor vai fazer. E 2 semanas depois dessa minha oração, uma psicóloga que atendia voluntariamente na igreja que eu trabalhava, por isso que o curso de aconselhamentos nasceu. Porque quantas mulheres precisam ter a sua dor ouvida num lugar de sigilo? Porque quantas mulheres, inclusive, estão mais feridas ainda porque foi ingenuamente contar algo e a outra saiu espalhando aí a fofoqueirona que fica dentro da igreja se achando aí, foi espalhar a dor. E a pessoa nem está aqui na igreja, poderia estar aqui hoje na igreja, nem está, porque está ferida que também precisa de cura. Se você foi uma dessas que um dia feriu alguém assim, peça perdão. Vá a essa pessoa e peça perdão. Isso vai quebrar o teu orgulho, o teu espírito de uma forma, mas também a consequência e o fruto desse seu ato de obediência vai ser tão grande que você não tem noção. Nós também precisamos olhar para aquilo que nós fizemos aos outros, porque é muito fácil. Se eu desse uma folha aqui para vocês e eu falasse assim: rapidamente, anota aí as suas maiores feridas, aquilo que te fizeram. Você ia escrever, isso, aquilo, 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 palavras que te falaram, isso. Aí se eu falasse, agora vira essa folha e agora escreve o que você fez para o outro. Que palavras que você feriu o outro. Porque é muito fácil. É aquela história, né? Quem apanha não esquece, mas quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. E a gente bate também. A gente não só apanha, a gente também bate. Então é sobre isso, é uma palavra dura, mas é uma palavra de crescimento. É novo porque é crescer. Ficar o mesmo é ser criança. Ficar o mesmo é ser criança. Novo é crescimento. E crescimento aponta para maturidade. E o que a Bíblia vai dizer? Que ele vem buscar Jesus, uma noiva. Eu nunca vi criança ser noiva. Nunca vi criança casando. Né? Então, a noiva é madura. A noiva é adulta. E começa por isso, pelo reconhecimento dos nossos pecados, pelo reconhecimento do orgulho, pelo reconhecimento dos erros, das faltas, das falhas, que sim, provém de dores. E que aí a gente precisa de uma mão que nos ajude e nos estenda. E na minha história, sim. Por que era tudo isso? Porque minha mãe engravidou de mim com 16 anos de idade, a mãe dela morreu quando ela tinha 9 anos de idade, o pai era alcoolista, então minha mãe cresceu num lar disfuncional. Minha mãe foi trabalhar num restaurante, o patrão dela, que era 20 anos mais velho que ela, quando ela tinha 16, ele tinha 36, ele violentou sexualmente dela, ela engravidou de mim nesse contexto. Quando ela foi falar para ele, achando ainda que de repente ele fosse reconsiderar alguma coisa, ele deu dinheiro para ela abortar.
Ela foi, tentou o aborto, mas Salmo 139 diz que o Senhor nos entreteceu no ventre da minha mãe. Então, ele já tinha soprado o fôlego de vida dele dentro de mim. E a minha mãe contava que o aborto não deu certo. Só que ela não tinha condições de ficar comigo. Então, o que ela fez? Ela inventou que eu era filha de um outro homem. Por isso a data de nascimento diferente de 2 meses. Porque aí ela inventou que eu era filha de uma outra pessoa, esperou um tempo, foi lá, teve um trelelê com ele, passou 2 meses, estou grávida, aquele barrigão já, né? Tá meio estranho, né? Mas tudo bem. Quando eu nasci, né? Ela escondeu também, porque eu nasci em maio. E aí, para poder enganar o cara, eu tinha que ter nascido em julho. E aí, ela chegou lá com a minha avó de criação, né? Que minha mãe chegou lá, eu com 2 meses de vida, falando, né? Que eu tinha 2 meses de vida, eu já tinha quase 5. Que bebê prodígio com 2 meses já senta. Eu andei com 7 meses de vida. Não, porque eu já tinha 9 para 10. Menina, assim, super avançada. E aí o meu pai, obviamente, de registro ali, ele não acreditou muito nessa história. Ele deu o nome dele porque a mãe dele meio que botou ele na parede. Logo ele se casou com uma outra mulher, viveu a vida dele e pronto. Minha mãe colocou eu para ficar com a minha avó, pediu que ela me ajudasse. Só que minha avó era separada porque realmente ela vivia um contexto de violência física, então ela já não vivia mais com o marido dela. Então eu nunca tive a figura paterna presente na minha vida. A figura paterna define identidade, define caminho, define propósito, define valor. Então faltou muitas coisas. Minha mãe não estava presente. Então foi abandono, negligência, rejeição, muitas dores. Quando eu tinha 5 anos de idade, foi que minha mãe conheceu Jesus. Mas a gente está falando dos anos 80. Minha mãe teve um encontro com a religião. Ela não teve um encontro com o pai que transforma. Pela religião, ela mudou tudo. Então, minha mãe, ela tinha vivido, inclusive, um tempo se prostituindo. Ela bebia, usava droga, e todas as coisas, né, do mundo ela fazia. Aí ela mudou tudo isso, ó, no externo. Mas aqui ainda existia um buraco de faltas e de uma carência emocional da morte da mãe, do pai, de ficar jogada, de ser abusada e de tudo mais. Quando ela me pegou para morar com ela ainda não tinha estrutura financeira, familiar, nada. Algumas pessoas ouviam a história dela, ficava com dó, falava, vai, eu vou cuidar de sua filha, vai tentar sua vida, arruma um emprego, na hora que você se acertar, você pega ela. E aí mais abandono, porque eu não lembro da minha mãe conversar comigo, explicando que eu ia ficar naquelas casas e quem eram aquelas pessoas. Não tinha celular, não tinha telefone fixo, era para rico naquela época, valia preço de terreno, né? Então eu não via minha mãe. E eu passei por abusos nessas casas desde os meus 5 anos de idade. Fui vítima de abuso por homens e por mulheres, abusos sexuais, emocionais. Então, é uma criança desprotegida, é uma criança negligenciada. A dor dessa criança foi grande. A solidão dessa criança foi grande. Eu me lembro de dormir encolhida, em posição fetal, chorando aos 5, 6 anos de idade, porque não tinha ninguém ali. E medo do abusador. E tantas outras questões que eu conto tudo nos Sarados para Sarar. Só que quando eu tinha 11 anos de idade, foi que minha mãe me contou essa história. Eu ainda tinha contato com a minha avó de criação e vi esse homem que eu achava que era o meu pai, dar um carinho para a filha dele, filho original dele, né? Não a Tabajara. E aí me doeu muito, por quê? Porque eu nunca tinha recebido um carinho dele. Eu nunca sentei no colo dele. E só quem não teve pai sabe o que é essa dor. Ou quem teve um pai bruto, distante, frio, a gente sabe o quanto que isso fere. Nós meninas, né, nós queremos esse colo, esse abraço, essa proteção. Um colo que abraça sem desejar nada erradamente, que respeita. Um toque de amor, não um toque sexual ou sensual. E eu voltei das férias da casa da minha avó, chorando e muito mal. E, mãe, porque ele não me ama? Meu pai não está nem aí para mim? Porque todo aquele drama, porque a dor emocional daquela criança era muito grande. E a minha mãe, num ato de desespero, para tentar aliviar aquela dor, ela, não chora não, ele nem é seu pai. Não, que seu pai era um homem que eu trabalhei, que ele me violentou, e aí eu engravidei, aí ele deu dinheiro para eu fazer aborto, aí eu tentei fazer o aborto, mas não deu certo, você nasceu. Aí eu tive que mentir, falar que você era filha do outro, até coloquei seu nome igual do outro, para não sei o quê, nananá, tal, para enganar. E você não nasceu também em julho, você nasceu em maio, e agora se você quiser comemorar seu aniversário a partir desse ano, em maio, tá tudo bem. Quem aqui é psicóloga, psicanalista, terapeuta, trabalha com isso, sabe que tipo assim, como assim, gente? Nem a gente que é adulto dá conta de receber tudo isso de uma vez, uma criança de 11 anos de idade. Então, por Deus, eu não enlouqueci. Porque a graça e o favor de Deus estava sobre mim. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque isso são pecados. Traumas e dores são pecados. Mas Deus tinha um plano de redenção para mim. Mas eu precisei me render a esse plano.
E esse plano começou, como eu já continuei aqui contando para vocês, no dia do meu aniversário, em 2012, quando eu tinha 31 anos. Então eu vivi com uma dor por 31 anos. E sim, eu tentei o suicídio, mesmo estando dentro da igreja. Sim, a dor, gente, eu sei o que é dor. Eu não estou minimizando a sua dor. Quando eu falo daqueles outros comportamentos, eu não estou minimizando de onde isso vem. Mas o que eu estou dizendo, você não pode continuar a mesma. Essa dor não pode continuar definindo esses comportamentos pecaminosos. Essa dor não pode continuar colocando você nesse lugar de vítima, de coitadinha. Tudo que você faz de pecado está baseado em alguma coisa que você viveu. E quando você cura isso, você é liberta. Amém? Feche seus olhos, querida. Sei que eu passei do horário, mas foi necessário. Nós estamos numa tarde. Não sei se o pessoal tem um fundo musical para colocar, só para eu encerrar aqui com uma oração. Mas você, mesmo que não tiver música, gente, não precisa de emoção, talvez, para você acessar aí dentro de você as suas memórias. Se conecta com você e com Deus. Olha para dentro de você. Olha para a tua história de vida, não para a minha história. Olha para as suas dores, não para as dores que eu vivi. O meu testemunho é só para dizer que o Senhor faz. Ele faz tudo novo. Ele cura, ele transforma, ele constrói algo novo. Mas nós precisamos confessar. Nós precisamos nos abrir. Nós precisamos nos dispor. Ah, Senhor. Pai, obrigada, Deus, porque o Senhor nos encontra nesta tarde, Pai. Primeiro, Senhor, para nos corrigir. Primeiro, Senhor, para nos orientar, Pai. Primeiro, para mostrar, Senhor, o que está errado. Depois, para nos acolher, Senhor, e dizer: filha, eu vi a tua dor. Eu vi quando você estava, filha, com aquele sentimento de solidão, quando você estava desprotegida. Eu vi, filha, quando você recebeu aquele grito, aquele xingo, aquela humilhação. Eu vi, filha, quando você passou aquela vergonha. Eu vi, filha, quando você quis desistir da vida. Eu vi quando o teu marido também te maltratou, quando ele foi grosseiro com você, quando ele foi estúpido. Eu vejo sim, filha. Eu vejo a sua dor. Mas eu também vejo o pecado que você está aprisionada por causa dessa dor. E Cristo veio para nos libertar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Liberdade dos pecados, dos cativeiros espirituais, dos cativeiros emocionais. E por isso, Senhor, eu peço que nesta tarde o Senhor, ó Deus, possa desatar essas mulheres, Pai. O Senhor pode desatar, Senhor, com o teu poder, Senhor, esses pés que estão presos, ó Deus, num lamaçal, Senhor, com sentimentos tão confusos, mulheres tão confusas, Pai, na sua identidade, mulheres confusas, ó Deus, em relação aos seus sentimentos, em relação ao casamento, em relação ao marido. Mulheres que não conseguem, ó Deus, expressar um amor genuíno para os filhos, mulheres duras, mulheres rígidas, religiosas, ou mulheres distantes, apáticas, mulheres negligentes, mulheres ausentes, mulheres que trabalham tanto para não ter que encarar, Senhor, o que é, Deus, viver num lar, se relacionar em família. Senhor, nós temos tantas mazelas, Deus, nós temos tantas feridas, Deus. Ah, Senhor, nós temos, ó Deus, tantas coisas escondidas, Deus, dentro de nós. Mas nós não queremos mais caminhar no velho. Nós não queremos caminhar mais diante, Senhor, de comportamentos, ó Deus, que não mudam. Nós não queremos continuar nesse cenário, Pai, de briga, de discordância, de falta de vínculo, de afeto na nossa casa, de distanciamento dos filhos, de parece que tem um buraco entre mães e filhos adolescentes. Você não consegue mais encontrar o caminho do coração do teu filho. E você pergunta: onde que eu perdi esse caminho? Onde? Onde? Onde que essa porta se fechou? Por que eu não consigo mais acessar esse lugar?
E isso te dói, mãe. Isso te fere. Mas hoje Deus está abrindo a tua mente. Hoje Deus está te trazendo um entendimento que primeiro você precisa olhar para as suas feridas. Primeiro você precisa expor aí o que está feio, o que tem cheiro ruim. Você precisa deixar o médico dos médicos colocar o bisturi, cortar. Sabe, tem lugares que nem anestesia pega. Deus fala ao meu coração que tem mulheres que está tão podre já, essa ferida, que nem anestesia pega, então não vai ter anestesia, assim como foi comigo, não teve anestesia. Teve tanta dor, teve tanta dor. E acessar essa dor que a gente foge. Mas é acessando essa dor, é encarando isso, que essa cura começa a brotar. Que essa cura começa a brotar. Então se permita, mulher. Se permita. Se permita. Eu vejo como centros cirúrgicos aqui. E eu vejo algumas mulheres ali vestidas, sabe? Com aquelas roupas preparadas para a cirurgia. Mas você está com tanto medo. Você olha para a maca, os médicos, os enfermeiros, os anjos do Senhor ali. Aquela luz branca bem forte. E Jesus está à tua frente com as mãos estendidas dizendo: vem, filha. Sim, filha, vai doer, eu não vou te enganar. Eu não vou falar igual você falava para um filho quando era pequeno e ia ao dentista que não ia doer, que era só uma picadinha. Vai doer e vai doer muito, mas vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena cada dor, cada sofrimento. No processo para curar aquele sofrimento maior que veio da origem do pecado, porque o sofrimento causado por Deus não acrescenta dores. Não acrescenta dores. Oh, Espírito Santo. Aceita, querida. Aí é você e o Senhor. Você pode se ver vestida com essa roupa, preparada para essa cirurgia. Você pode se ver segurando na mão do Mestre Jesus, o médico dos médicos, e deitando nessa maca. Ainda que esse ambiente esteja tão frio, um ambiente frio, e você se treme toda. A tua carne treme de medo. Mas o conforto chegará um dia. O cobertor chegará após essa cirurgia. O cuidado chegará após essa cirurgia. Oh, Espírito Santo, arranca corações enraizados na mágoa, corações enraizados na raiva, corações enraizados na tristeza, Deus, corações enraizados na vingança, corações enraizados na amargura, pessoas que não conseguem mais ser doces, pessoas que só condenam e que ninguém é bom o suficiente, ninguém nunca está à altura de você, sempre todo mundo tem coisa errada. Ai, sabe esse grito que está preso? Aqui é o teu lugar, aqui é o teu momento, você pode se encolher aí na sua cadeira. Se você quiser, você pode vir aqui à frente. Não tenha pressa, não tenha pressa. O Espírito Santo não trabalha com pressa. Cirurgia não é feita nas pressas. Cirurgia precisa de tempo. Oh, Espírito Santo, você que quer vir aqui à frente,
Você que quer de fato algo novo. Você que quer de fato deixar essa estrutura velha. Eu quero te convidar para vir aqui à frente. Eu quero te convidar para ajoelhar aqui. Eu quero convidar as intercessoras para orar. Oh, o Espírito Santo quer agir, o Espírito Santo quer agir. Você precisa corresponder ao convite dele. Você precisa se desprender do teu orgulho. Você precisa parar de se preocupar o que vão pensar de você. Você precisa aproveitar a oportunidade que Deus te dá.